Bom, começando o estudo então do floral Star, ele é o seguinte, é um floral que é mais para momentos, tá? Não é tanto para pessoas específicas, mas mais para momentos. Momentos de muito susto, momentos de muito pânico, momento que as pessoas se descontrolam, que as pessoas saem de si, saem fora da casinha, entram em choque. Então, para quem não sabe, esse floral aqui tá na composição do Rescue, que a gente já falou em outros vídeos sobre o Rescue, se eu não me engano é o segundo vídeo do canal. Quem não conhece o Rescue, procure lá no canal que vocês vão encontrar. De qualquer forma, nós vamos falar um pouquinho hoje do Rescue também, tá? Então assim, momentos em que a pessoa leva um susto muito grande, tem uma notícia muito chocante e sai fora de si, tá? Então é para esses momentos de um grande choque, um momento de choque. A pessoa pode estar com os olhos parados, olhos assustados, e cada um reage de uma maneira, né? Tem pessoas que levam aquele susto e reagem de maneira que fiquem paralisados, outros reagem atacando, outros reagem fugindo, outros reagem se tensionando. Então isso vai depender um pouquinho da reação de cada um, tá? Mas podem ficar com o corpo tenso, corpo contraído e afetar também os sentidos, tá? Pode afetar tanto o olfato, como audição, como visão, como a pessoa pode afetar a fala, inclusive ficar muda, não conseguir falar, ou gritar muitas vezes. Então os órgãos do sentido são muito afetados com esse estado de choque, tá? Ela fica com o pensamento vazio, parece que deu aquele branco, congelou, paralisou. Uma glândula que fica muito comprometida nesses momentos em que a pessoa leva esse choque é a tireoide, tá? Então, por exemplo, quem já não ouviu falar de alguém conhecido ou a própria pessoa que num momento de levar um choque ou uma notícia muito desagradável, que a mulher ficou menstruada antes do período certo, né? Antes da data certa de ficar menstruada. Isso é super comum, já me aconteceu muitas vezes isso. Vem fora do período, né? Por um desequilíbrio emocional. Outra coisa que pode acontecer após um acontecimento trágico, que pode ser assim, um assalto, pode ser uma batida de carro, pode ser uma notícia ruim, muito desagradável, a pessoa passa a ter sonhos, passa a ter pesadelos e acordar de madrugada e não conseguir dormir, ficar com insônia, né? E nos primeiros dias pode acontecer isso. E nos dias seguintes pode também que a pessoa comece a segurar esse sentimento durante o dia, porque está em companhia de outras pessoas, e esse sentimento vir à tona na madrugada e acontecer a mesma coisa, pesadelos, insônia, enfim. É um floral muito importante para traumas de pessoas que trabalham na área da saúde, muito importante para médicos, enfermeiras, também para pessoas que cuidam de pessoas doentes, que passam por períodos que as pessoas que ficaram doentes apresentam quadros bem graves, assim, bem desagradáveis, e aí as pessoas que cuidaram dessas pessoas doentes ficam com aquela imagem se repetindo. Então o Star esse limpa essas imagens também. Cicatrização de marcas físicas e emocionais. Então assim, quando a gente vai fazer alguma cirurgia, é bem interessante que vocês aconselhem a pessoa antes da cirurgia e depois da cirurgia tomar o Star of Bethlehem. Eles podem tomar sozinho ou com Rescue, tá?
porque aí ele dá uma suavizadinha, não precisa ficar tão potente, mas já dá uma equilibrada para a pessoa não passar por esses altos e baixos durante a cirurgia e após a cirurgia também, porque ele é um excelente cicatrizante. Sempre que a gente for dar um floral puro, vocês têm que saber que o floral puro, ele é um pouco mais forte do que quando ele está dentro do rescue, porque o rescue, ele tem 5 essências, e essas 5 essências, elas ficam um pouquinho mais suavizadas quando estão dentro do rescue. E quando a gente vai dar ela sozinha, ela dá uma potencializada. Então, se vocês acham que o pânico dessa pessoa é um pânico que requer um pouquinho mais de cuidado, vocês podem acrescentar o Star no rescue. E ele fica um pouquinho mais potente, tá? Outra coisa que ele é muito bom é regeneração de tecidos, por exemplo, nos ossos, pele, em queimaduras, fraturas, tá? Pode dar ele sozinho, como pode dar ele com rescue também. Qualquer tipo de cirurgia, o rescue é muito bem-vindo, tá? Nas queimaduras, principalmente, é muito interessante botar o rescue junto com o Star, tá? Outra coisa, cicatrização óssea. Vocês lembram que a gente falou sobre o Wild Oat? Tem aí nos vídeos. Quem não viu, volte lá para ver. Consulte o e-book, que tem assim, Wild Oat é um floral estrutural. Então, quando existe alguma fratura óssea, é bem interessante associar ao Star o Wild Oat, tá? Outra coisa que também é bem interessante, quando a mãe teve algum tipo de susto, algum tipo de trauma durante a gravidez, é bem legal também dar esse floral, mesmo antes de nascer o nenê. Tá? Durante a gravidez pode dar, é liberado o floral durante a gravidez, não tem problema, pode dar só o rescue também, mas se o trauma foi um trauma muito pesado, eu aconselho a colocar o Star junto, tá? E se o nenenzinho já nasceu, ele vai receber através do leite a vibração do floral também. Então é interessante dar para a mãe quando está amamentando, o nenenzinho já vai tomando ali, né, através do leite materno. Porque com toda certeza ele vai ter sentido os traumas dentro da barriga da mãe. Então é bem interessante colocar. E outra coisa que pode fazer também para esses nenenzinhos, na verdade, assim, todo nascimento não deixa de ser um trauma, né? Então é bem interessante colocar Star na banheira do bebê quando vai dar o banho. Pode botar umas gotinhas ali, 8 a 10 gotinhas, e dar o banho no nenê já com aquela aguinha com floral. Tem alguns cremes, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas se pesquisarem na internet vocês vão encontrar. Tem alguns cremes que eles fazem com rescue. Para quem a gente tem em casa, por exemplo, para uma queimadura, principalmente quem tem criança, tem o cremezinho já com rescue, é só passar na criança direto, sem problema nenhum. Também é interessante dar o Star quando a pessoa está apresentando doença autoimune, para pessoas que têm câncer, que têm AIDS, porque também vão passar por traumas bem pesados, né? Então não custa colocar a pessoa para tomar o rescue, tá? Se não quiser colocar o rescue, pode colocar só o Star junto com o Cherry Plum. Eu não lembro se vocês vão se lembrar que o Cherry Plum é para aqueles momentos de muito desespero. Então que a pessoa entra assim em parafuso e ela pode querer até fazer alguma coisa muito errada, do tipo arrancar curativo. Quem é que nunca presenciou
por exemplo, pessoas no hospital que arrancam o soro porque entram em estado de desespero tal, por causa de alguma dor, por causa de alguma notícia em relação à sua própria saúde, né? Então, para esses descontroles, o Cherry Plum, que tem também dentro do Rescue, então pode dar. Vocês viram quanta coisa dá para usar o Rescue? Por isso que eu digo, e por isso que naqueles primeiros vídeos eu falei para vocês, o Rescue é uma coisa que vocês têm que carregar dentro da bolsa. E tem que divulgar, quanto mais vocês divulgarem isso, para as pessoas terem essa maravilha junto com elas. Inclusive pessoas que estão desacordadas por algum susto, por um desmaio, vocês pinguem na boca dessas pessoas que a pessoa volta a si. Olha que interessante que é isso. Então, é um recurso assim, riquíssimo, que vocês têm que ter sempre com vocês. Pacientes que frequentam muito hospitais em função de doenças que se arrastam, como, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Então, as pessoas ficam frequentando esses hospitais por muito tempo e vendo aquelas coisas trágicas, e passando por pessoas muito doentes, e aí ficam com aquelas imagens na cabeça e depois não conseguem nem dormir. É bem interessante dar o STAR para tirar, para limpar esses traumas, tá? Os cuidadores também, que ficam muito no hospital. E assim, o Star of Bethlehem, eu não sei direito se pronuncia assim, Bethlehem, acho que é. Ele é como se fosse o nosso manto protetor. E o Wild Oat é como se fosse o nosso chão. Então, os dois fazem um conjunto ótimo de serem associados, tá? Um protege a parte das águas e o outro protege a parte da terra, tá? Então, eles formam uma duplinha bem legal de se trabalhar. Também tem pessoas que pelo susto podem paralisar rins, fazerem aquelas cistites também, pelo medo, por expectativas também podem fazer alguma questão na parte urinária, tá? O que a gente indica para esse tipo de pessoa? Muita respiração, muita água, pingar na boca da pessoa o Rescue ou o STAR, fazer a pessoa respirar profundamente para acordar o corpo e para sair daquele estado de choque, para sair daquele estado de susto, né? Então, assim, é um floral bem amplo. Ele não é específico para uma pessoa, um tipo de pessoa. Ele é muito amplo e ele abrange todos esses tipos de traumas, desde os mais bobos até os maiores, tá? E podem muito colocar na aguinha das crianças, porque as crianças também levam susto, as crianças têm medo, podem colocar o STAR no floral das crianças também, na aguinha das crianças também, tá? Na garrafinha, na mamadeira, para levar para o colégio, se leva a garrafinha d'água, pode colocar também. Ele é um floral muito legal, muito suave, ele não costuma ter muita catarse, não, ele é um floral muito suavezinho, assim, ele é muito da parte das águas. Aí eu acho que uma das catarses que mais ele apresenta, se eu fosse falar em catarse, eu diria que na parte das águas, que é o choro, né? A pessoa que leva aquele susto, se contraiu toda, segurou tudo aquilo e aí começa a tremer, e aí quando começa a tomar o STAR, então ela começa a colocar para fora, então ela tem bastante crise de choro, né? Então é mais em relação às águas, assim. E inclusive é muito comum a pessoa que leva um susto muito grande fazer xixi na calça, né?
Então é para ver como o susto e o trauma tem muito a ver com as nossas águas, nossos rins, nosso bexiga e o nosso choro, né? Então assim, ficamos por aqui com estar. Não esqueçam de dar o joinha. Tem muita gente que vê o vídeo até o fim, ou vê pela metade, tira, esquece de dar o joinha. E é importante para o nosso canal crescer, é importante para o YouTube começar a mandar para outras pessoas, achando importante o vídeo. Quanto mais joinha, mais importante eles acreditam que seja. Então colaborem aí com o nosso joinha, tá bom? Até o próximo vídeo.